em nome de Jesus, que você possa sentir bem aqui conosco, ouvindo a palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos, por gentileza, a abrir a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 1 ao 6. Enquanto as crianças se dirigem ali para a sala, eu acho que elas vão, isso. A Luna está para correr já dos braços do Alisson ali. Tiago, capítulo 5, versículo 1 ao 6. Eu tenho plena consciência e convicção de que o assunto que nós vamos caminhar hoje é um pouco espinhoso, delicado. É como pisar em casca de ovos. Mas é a palavra de Deus e ela quer nos ensinar algo. Tiago 5, do 1 ao 6. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças correram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês ferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como o fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Meu Senhor, aqui nós estamos diante da Tua palavra, e muitas vezes, textos, assuntos como estes, nós chegamos diante dele muitas vezes com o coração fechado, a mente fechada, achando que nós somos o dono da razão. Mas nessa noite queremos que o Senhor tire essas camadas, essas barreiras diante do nosso coração, da nossa mente, e que a gente possa, Deus, como igreja, aprender e poder vivenciar os princípios do Senhor nas nossas vidas. Nós te louvamos por todos aqueles que já estão aqui, os demais irmãos que não puderam estar, mas estão acompanhando pelo canal da nossa igreja. Nós oramos ao Senhor agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Nós estamos nessa pegada, da série de Tiago, e Tiago agora, não sei se você está percebendo o caminho que ele vai nos levando, e ele volta agora sai da sua atenção dos crentes, e volta agora a sua atenção para os ricos descrentes, especificamente homens que eram proprietários de terras, e eles estavam oprimindo os trabalhadores pobres. Tudo indica, nós vamos ver na frente, que esses trabalhadores, os ceifeiros principalmente, eles eram crentes, pobres, estavam trabalhando para esses ricos, e eles estavam o quê? Roubando o dinheiro deles, eles estavam recusando pagar o salário justo. A pergunta a ser feita nesse texto, de cara, é a seguinte: por que uma carta que é dirigida para os crentes, Tiago vai falar dos ímpios? Não tem como fugir dessa pergunta. Quando a gente olha para esse texto, a gente veio do capítulo 1, e Tiago sempre ensinando a igreja como se comportar em certas áreas, buscando a sabedoria do alto, e agora a gente lidar com o texto Tiago falando para descrentes, numa comunidade de crentes. Dentro do contexto da carta mais próximo aqui, eu entendo que Tiago, ele traz primeiramente uma palavra de consolo aos crentes, usando o exemplo dos crentes. Olha bem no seu versículo 7, só para você ter uma ideia, que vai ser domingo que vem, mas para você logo ter uma ideia. O versículo 7 diz assim, portanto, irmãos,
sejam pacientes até a vinda do Senhor. Ou seja, Tiago fala de descrentes, ímpios, homens gananciosos, antes de falar para os irmãos. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essa aflição que vocês estão passando, esse pessoal roubando vocês, pagando de forma injusta o salário de vocês, vai chegar o dia deles. É isso que Tiago está tentando trazer nessa noite. E eu quero que você entenda de cara, logo aqui, apesar do meu tema ser até um pouco provocador, né? O uso pecaminoso do dinheiro. Entenda que o dinheiro em si aqui não é o problema. O problema que está no texto aqui é o coração desses homens, é o coração do ser humano. Sejamos honestos, irmãos, amigos, nós temos a tendência de fazer tolices com o nosso dinheiro. Nós temos a tendência de fazer besteiras com o nosso dinheiro. Nós temos essa tendência. Portanto, Tiago traz aqui hoje não é uma consolação. Ele vai trazer domingo que vem. Mas o que Tiago vai trazer para nós também aqui é uma exortação. O texto, claro, não vai falar só do dinheiro, mas sobre o que eu tenho vivido. Qual é o meu prazer de vida? O que é que me dá alegria ao levantar toda manhã? Qual é a motivação que eu tenho de levantar pela manhã? É só em busca do dinheiro? É só em busca dos prazeres? É só em busca daquilo que me satisfaz? Só se limita a isso? Ou você se levanta toda manhã com um prazer de agradar a Deus? Essa é a pergunta de Tiago para nós. Mas nós temos aí a primeira lição, que está no versículo 1 ao 3, até a parte B, a maneira egoísta de gastar ou de usar o dinheiro. Ele diz: ouça agora vocês ricos. Olha, irmão, olha a sequência, ó. Chorem, lamentem-se. Que mais? A riqueza de vocês apodreceu, as traças corroeram suas roupas. Que mais? O ouro, a prata enferrujaram. Essa ferrugem vai servir de testemunho contra vocês no fogo que vai devorar como carne. O que Tiago começa trazendo aqui é como se fosse um chamado profético. Ele está dizendo: irmãos, ouçam agora o que eu tenho para dizer para vocês. Prestem bem atenção no que eu tenho para dizer para vocês. No versículo 13 até o versículo 17, aquelas advertências que o Senhor, por meio de Tiago, fez à igreja, deu oportunidade de arrependimento, mas aqui não. Aqui Tiago está dizendo: olha, vocês chorem, lamentem, tendo em vista a desgraça que está aguardando. Tiago não está dizendo assim: chorem, lamentem, se arrependam, se voltem para Deus. Não, chorem, lamentem, porque é certa a desgraça que está aguardando vocês. Note o peso da exortação do texto. Tiago volta para a questão dos ricos. Ele começou lá no capítulo 1, no versículo 9 ao 11. Capítulo 2, versículo 1 ao 13, ele falou daqueles visitantes que chegavam da igreja, os ricos que queriam oprimir os crentes, que eram inimigos da igreja. Mas nesse caso aqui, esse parágrafo que nós estamos lendo, ele é constantemente uma condenação para os ricos ímpios, para aqueles que vivem em prol apenas do poder, da ganância do seu dinheiro. A palavra é tão profética que, se você que conhece bem o Antigo Testamento, você vai lembrar como é que os profetas faziam. Eles falavam assim, sobre a nação inimiga: cuidado com eles, olha como eles andam. Se vocês israelitas andarem como ele, vai ser igualzinho, vocês vão ter o mesmo resultado. O que Tiago está trazendo aqui: olhem como é que os ímpios estão andando, eles vão ter um final triste. Então não andem como eles estão andando, não pisem onde eles estão pisando. E esse início do versículo aqui começa com uma nota muito sombria: chorem, lamentem, porque é certo que vai vir sobre vocês tragédia, dor, angústia. Olha o versículo 2 e 3: a riqueza de vocês apodreceu, as traças de corroeram as suas roupas, o ouro e a prata
enferrujaram. E vai servir de testemunho lá no dia do julgamento para vocês. Esses verbos aqui, eles estão todos no tempo perfeito, com uma força que a gente chama de que ele está descrevendo algo real. É isso que me deixa curioso e me trouxe uma indagação quando a gente está estudando um texto como esse. Irmão, se coloca no lugar deles. Chega Tiago e diz assim: olha, o ouro de vocês enferrujou, o dia de vocês está criando traças, as roupas estão dissolvendo. Aí a resposta dos ímpios: não, Tiago, está aqui, nosso banco está cheio, vamos até comprar uma casa, nós temos até um carro, nós temos dinheiro aqui suficiente, nós vamos comprar terrenos e terrenos. Como é que tu disse que enferrujou? Como é que tu disse que acabou, se está tudo aqui nas nossas mãos? Sabe qual é a resposta de Tiago, irmão? Ele está dizendo: vocês não estão vendo, sabe por quê? Porque vocês estão cegos. Em outras palavras, irmãos, o que Tiago está tentando nos dizer é o seguinte: tudo que vocês pegam é para destruição. O dinheiro de vocês está destruindo a família de vocês. O dinheiro de vocês está destruindo a vida dos pobres. Vocês estão humilhando os pobres. Em vez do dinheiro ser uma bênção na vida de vocês, está sendo uma tragédia na vida de vocês. O que Tiago está dizendo é que não importa o dinheiro que você ganha, não importa o emprego que você tenha, mas tudo que cai na tua mão apodrece, tudo que cai na tua mão acaba, tudo que pisa dentro dos teus bolsos acaba, é um sopro. O que Tiago está dizendo para esses homens aqui ímpios, ele está dizendo: olha, vocês têm apodrecido as riquezas de vocês. Em vez de ser uma bênção, vocês estão usando o dinheiro de forma errada. Meus irmãos, Tiago 5, versículo 1 ao 3, nos traz uma lição importante para nós aqui hoje. Quantos de você, quantas pessoas, ao invés de desfrutar do momento com a família, muitas vezes se reúne apenas para exibir o seu luxo, apenas para humilhar as pessoas, apenas para dizer que tem aquilo. Tiago está chamando a nossa atenção como um profeta. Olha para os ímpios. Quando você convida um amigo ou amigos para desfrutar um momento, ao invés de desfrutar o momento da festa, você chama para exibir o que você tem. Muitas vezes, irmãos, não é nem tanto bens, muitas vezes para mostrar a sabedoria, muitas vezes para mostrar que entende mais do que o outro. Tiago está exortando os crentes, usando o exemplo dos ímpios. Em resumo, quando nós usamos nossas riquezas, nosso dinheiro, para aquilo a qual ele não foi criado, Tiago está dizendo que é pecado. Tiago está dizendo: vocês não estão vendo que o dinheiro está acabando, que ele já enferrujou, que ele está destruindo você, porque você está cego. Tiago está nos dando um alerta, que nem sempre dinheiro e riqueza é sinal da bênção de Deus. Nem sempre dinheiro e riqueza é sinal da bênção de Deus. E isso é um tapa na teologia da prosperidade. Como é que você tem usado o seu dinheiro? Como é que você tem usado os seus recursos? Como é que você tem usado o seu material? 1 Timóteo 6, versículo 9 ao 10 diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O amor ao dinheiro, a ideia é o coração, e não o dinheiro em si, mas o coração em relação às suas finanças. Tiago está dizendo que a forma como esses homens estão vivendo aqui, pelo dinheiro,
no dia do juízo, vai testemunhar contra eles. Olha o texto aí, ó, por favor. Tiago 5, por favor. Olha só, no versículo 3, bem na parte, bem no início. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo devorará a carne. Se tem uma coisa que vai ficar marcado na vida do ímpio, o ímpio que se acha rico, dono de tudo, é que no dia do julgamento, a sua própria riqueza vai servir de testemunho contra eles. E note, irmãos, mais uma vez, o problema em si não é o dinheiro, mas o coração desses homens. Eu concordo com Osborne em seu comentário, onde ele diz assim, abre aspas: considero a riqueza como um dos dons espirituais dado para aqueles a quem Deus quer usar para aliviar o sofrimento em outros. Ela deve ser uma oportunidade para o ministério e não apenas um meio de viver um estilo de vida elevado. Fantástico. E eu concordo com todas as palavras de Osborne, que o dinheiro, a riqueza, os bens que Deus coloca em nossas mãos é um dom que Deus nos deu para abençoar outros. E não apenas para viver o seu luxo, o meu luxo, mas para ajudar pessoas que necessitam do nosso auxílio. Essa passagem de início, ela já se aplica a todos que hoje gastam a vida perseguindo riquezas e bens e esquecem do reino de Deus. Pessoas que se matam, pessoas que até matam para ter o dinheiro, pessoas que até matam para ter o status. Então Tiago começa falando do mau uso do dinheiro, do mau uso dos bens. Vai servir de testemunho contra aqueles que andam assim no dia do julgamento. Mas nós temos aí a segunda lição, no versículo 3c até o 4, onde ele diz assim: olha, vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os campos e que vocês tiveram com fraude. Ainda não é o julgamento, calma. Ficaram com medo já. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. O que é que Tiago vai dizer agora? Tiago vai falar da falta de compaixão ao usar o dinheiro. Observe que eles acumulavam suas riquezas à custa dos trabalhadores. Olha a malandragem aí. Eles acumulavam bens. O que é que acontece aqui? Deixa eu explicar um pouco o contexto para você. Eles tinham campos, vários terrenos, e existiam aqueles trabalhadores de diária, né? No tempo do Antigo Testamento eram os jornalistas, aquele que, aqui na tua versão bíblica, a NVI, por exemplo, chama de ceifeiros. Eles chegavam e faziam ali o serviço, dar uma limpada geral, uma organizadinha no terreno, era só um dia de serviço. Aí o que o chefe fazia, o patrão, o rico? Rapaz, vai, depois a gente acerta aí. Só que eles não acertavam, eles não pagavam. Eles faziam isso com as pessoas pobres. E geralmente no Antigo Testamento os escravos ganhavam o dobro que recebiam quando faziam um serviço desse. Era para ganhar, mas eles não pagavam. A Bíblia usa, por exemplo, o sofrimento deles como uma dureza, algo enfadonho, algo que eles sofriam, choravam, porque trabalhavam, mas não recebiam. Eles deveriam ser pagos no mesmo dia, isso era a lei de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 24. Várias leis mostravam a misericórdia e o cuidado para com eles, mas esses homens aqui do texto de Tiago, eles não agiam de misericórdia. Esses homens do texto de Tiago, eles não olhavam com amor, eles tiravam deles. E sem dúvida Tiago, é esse ponto aqui que ele fala, quando ele diz assim, agiram com fraude, diminuíram, roubaram o salário dos trabalhadores. O que é que Tiago está dizendo aqui, irmãos?
é que um coração que ele é voltado somente para as riquezas, ele vai ser injusto para com os outros. Um coração que é voltado somente para o dinheiro, ele vai ser injusto para com as outras pessoas. Se você der uma olhada no nosso país, o Brasil, por vez ou outra você vê aí escândalos na área financeira, não é? Mas se você observar, a questão não é nem em si o dinheiro. Se você observar, a questão é o poder. A questão é ganhar nome. E vão fazer de tudo para produzir injustiça, para que o nome deles esteja engrandecido. É o que está acontecendo com esses homens. O texto fala do clamor e dos ceifeiros, está aí no texto. É uma referência às orações daqueles irmãos pobres que estavam limpando o terreno daqueles ricos e sendo humilhados, mas eles estavam pedindo a Deus a misericórdia, e diz o texto que chegou aos ouvidos do Todo-Poderoso. Um coração voltado para as riquezas, ele não tem misericórdia. Quando você ouve aí a expressão aos ouvidos do Senhor, é uma linguagem antropofóbica, no sentido de colocar o corpo, detalhes do Senhor, os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor. O que Tiago está falando como um profeta, Deus tem ouvido o clamor desse povo. Que lição nós temos aqui, irmãos? Nós temos um aspecto aqui das misérias que vão vir sobre as pessoas ricas, ímpias, que humilham os pobres. Não somente isso, mas as suas riquezas vão testemunhar contra eles no dia do julgamento. Note você que o texto fala de terra, do salário da terra. Eles limparam a terra de vocês, mostrando que esses homens, o coração deles estava aqui e não no reino. Igreja, meu irmão querido que está aqui, cuidado. Eu disse que era exortação o texto. Cuidado para você não ser injusto com as pessoas que trabalham para você. Na nossa igreja tem muitos comerciantes. Na nossa igreja tem muitas pessoas que têm equipes de serviço que trabalham para eles. Esse texto é para vocês. Esse texto é para nós. Tem muitas donas de casas que recebem pessoas para auxiliar. Esse texto é para nós. Procure pagar em dias os seus funcionários. E tem gente que acha que é brincadeira. Olha que está no Novo Testamento, é Tiago que está falando. E você que presta serviços, seja honesto no valor que você pede. Tem gente que, todo trabalho tem o seu valor, mas tem gente que extrapola, porque o coração está voltado só para o ganho e não para servir ao outro. Hoje pela manhã na escola bíblica nós estudamos sobre cosmovisão no trabalho. Nós tocamos nesse assunto, que a ideia não é o trabalho em si, mas o seu coração em servir o outro que está no seu ambiente de trabalho. Outra lição ainda nessa parte aqui, irmão: pague o que você deve. Tomou emprestado, pague, porque a pessoa que deu na sua mão usou de generosidade para contigo. Porque a pessoa que abriu mão do seu recurso, seja financeiro, seja um objeto, seja o que for, devolva. Às vezes eu brinco com os meus livros, tenho um ciúme dos meus livros. Quando alguém me pede emprestado, eu digo: 2 vezes, viu? Vai e volta, por favor, devolva meus livros. Pague, porque a pessoa está te ajudando. Terceiro, não olhe para os seus bens como um fim em si mesmo, mas use os seus bens para o reino e o cuidado do próximo. Use os seus bens para o reino de Deus, honre a Deus, honre a sua família, cuide dos simples. Se Deus lhe deu condições de ajudar as pessoas, se Deus lhe deu condições de ajudar a igreja a qual você congrega, faça isso.
É até constrangedor, alguns irmãos até questionam, pastor, por que você não prega muito sobre dízimo e oferta na igreja, né? Graças a Deus nós temos a nossa vida de púlpito aqui, pregar a Bíblia toda, pregar em série. Mas por que há um constrangimento? Por causa das loucuras que a gente tem visto no YouTube. Por causa das mentiras de alguns pastores que só falam de dinheiro. No ponto errado, no lugar errado, no contexto errado. Mas nós devemos ter um princípio que a Bíblia chama no Novo Testamento de generosidade. E se Deus lhe deu condição, se Deus lhe deu força, saúde, trabalho, grana, condições físicas, invista no reino de Deus. Invista em obreiros, invista em seminários, ajude colegas a crescer espiritualmente. Olha o que diz Gálatas 6,10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6,10. A Bíblia não ordena você dar tudo o que você tem. A Bíblia ordena você ser generoso, dentro das condições que você tem. Então, alguém que tem um amor voltado somente para o dinheiro, até na hora da oferta e do dízimo ele conta até a moeda. Mas alguém que tem um coração por reino, ele se entrega por completo, ele oferta com gratidão, ele dá a sua oferta, ele dá o seu dízimo com amor, com celebração, agradecendo a Deus por ter dado condições para ele. Ele ajuda a outra pessoa e celebra porque aquela pessoa está sendo abençoada. Ele não tem um coração voltado para as riquezas. Mas Tiago vai mais profundo ainda. Tiago capítulo 5, versículos 5 e 6 aí, ó. Você que está com Bíblia. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, fartaram-se comida em dia de quê? Em dia de abate, né? Olha que interessante. Tiago, ele continua a denunciar o pecado dos ricos opressores. Após ele mencionar aqui o roubo, né, dos salários dos ceifeiros, agora ele vai citar o egoísmo, né, insensível deles. Essa é a nossa terceira lição. Haverá juízo de Deus no mau uso do dinheiro. Deus vai trazer juízo. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que não há pecado em desfrutar prazeres da vida. Não é pecado você ir para a praia. Não é pecado você ter um bom transporte. Não é pecado você cuidar da sua casa, colocar uma boa estrutura. Isso não é errado. O texto não está condenando isso. O que Tiago condena aqui é que eles estão vivendo essa riqueza à custa dos pobres. Eles humilharam aqueles homens, eles ganharam dinheiro de forma ilícita. E tem tanta gente em nosso meio que ganha dinheiro de forma ilícita. Eu não sei se você acompanhou uma reportagem, nós estamos em outubro, novembro, acho que foi no mês de agosto. Um cara jovem, rapaz, ele cometeu uma fraude aí, roubando dinheiro de várias contas, né? Sem ninguém perceber. Um cara é um hacker, sabe? De boa, e encheu a poupança dele, milhões e milhões. Muito tempo de investigação, quase um ano de investigação. Encontraram ele na França, tirando foto, se esnobando da sua riqueza, que ele ganhou de forma ilícita. Foram lá e prenderam ele, acabou a vida. Acabou. A justiça começou já nele aqui antes de chegar no dia do julgamento. Acabou. Tem gente que pensa que Deus não está vendo as coisas. Tem gente que vive como se Deus não existisse. E Tiago enfatiza aqui a vida deles de forma luxuosa, em cima dos valores dos simples, tirando dinheiro daquelas pessoas. Mas o que me chama a atenção é esse texto que diz assim, fartaram-se de comida em dia de Quem é que cria porco aqui? O irmão Freire, cria porco, galinha caipira, né? Manda para mim que eu gosto de galinha caipira.
E a igreja sabe que eu amo galinha caipira. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Claro, tem aqueles que provam o meu amor por eles. Quando chega assim, pastor, você quer um bode? Sai. O bode me adoece. Mas deixa eu ver uma pergunta para você. Por que é que você cuida de porco? Para que é? Para que é que você engorda o bichinho? É para você vestir ele no final do ano e passear na igreja celebrando o Réveillon? Para que, irmão? A comer. Vamos engordar um capãozão para o Natal, né? Coitado do capão. Olha o que o texto está dizendo. Isso aqui além de ser uma exortação, um consolo para a igreja. Vocês que estão vendo os ricos ímpios engordando, Deus derramando. Já fez essa pergunta? Sei que você já fez, eu já fiz. Como é que pode? A irmã é tão fiel a Deus, busca o Senhor, está na igreja, passa por perrengue, o cara lá fora roubando, enganando as pessoas, anda de carro de luxo, anda passando por cima das pessoas, só com o celular do ano. Meu Deus, tu não olha para mim. Deus está engordando ele por dia do abate. Eu sei que é duro você ouvir isso. Está engordando ele por dia do abate, o dia do julgamento final. É isso que o texto está dizendo. Ah, vocês estão contentes com riqueza? Ok, eu estou enchendo vocês. No dia do abate, em outras palavras, vocês vão me pagar o que fizeram com os meus filhos. Irmãos, Deus é amor, Ele é, mas Deus Ele é justo. Ore pelo seu coração para que ele não seja voltado somente às riquezas, somente ao dinheiro. Quanta gente daria tudo hoje para ter uma família melhor, e são pessoas ricas, mas não tem paz. O dia da matança é que Tiago está dizendo. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 19, diz assim, olha: então vi o anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, todos pequenos tanto pequenos como grandes. Haverá um julgamento. E Deus estava engordando eles para o dia do abate. Tiago está dizendo nesse texto, irmãos, que os ricos opressores, que a vida de prazeres que eles levavam, mesmo não sendo punidos no dia de hoje, mesmo não sendo punidos, haverá uma punição no dia do julgamento. Um boi, quando ele está sendo, um boi cevado, quando ele está sendo tratado, cuidado, ele nem se imagina para que ele está sendo que ele está sendo engordado. É para o abate. Exatamente. Os ímpios nem sonham por que estão engordando tanto. Os ímpios opressores, ricos, nem imaginam por que os seus celeiros estão crescendo tão rápido. É para o dia do abate. O tom de Tiago aqui é um tom muito duro, é um tom de profeta. Olha o que diz Amós capítulo 6, versículo 1, 5 e 6. Dedilham suas liras como Davi, improvisam em instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de Jessé. Só pensam em si, só pensam no dinheiro, achando que não vão ter um julgamento no último dia. A aplicação que nós temos de já, irmãos, é que não é pecado você se alegrar da prosperidade que Deus tem colocado nas suas mãos, mas é pecado a insensibilidade para com as pessoas que precisam da sua ajuda. Não é pecado você desfrutar do seu luxo, mas é pecado você viver somente por seu luxo, desperdiçando tantas coisas, onde você poderia estender a mão para quem está necessitado. Tiago aqui nos dá uma descrição do que é a nossa sociedade hoje, consumista, e muitos crentes, infelizmente, têm andado por esse caminho. Muitos crentes só pensam no dinheiro.
Isso aqui serve também um alerta para aqueles que acham que não haverá julgamento, que não haverá juízo, punição por causa da rebeldia, mas haverá sim um julgamento. Que isso sirva de alerta para você, e para você, meu irmão, sirva de consolo, saber que Deus é justo e tem guardado e tem cuidado de você. Eu quero concluir trazendo algumas aplicações além dessas. Primeiro, cuidado com as preocupações da sua alma. Cuidado com as preocupações da sua alma. Eu não me refiro aqui às preocupações legítimas, não. Todos nós temos alguma preocupação. Se preocupa com a saúde do nosso filho, com a saúde dos nossos familiares, se preocupa em ter o pão de cada dia, ok. Mas me refiro a preocupações que tiram o nosso foco, que é para estar em Deus, está voltado apenas para as riquezas. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor que tem nos guardado, que nos prometeu colocar o pão de cada dia à nossa mesa. Pedro vai dizer: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A tônica do texto de Tiago é essa: qual é a sua prioridade? É apenas as questões materiais? Quanto tempo você tem gastado, meu jovem, para investir na sua vida espiritual? Ou você só gasta tempo para ganhar fama, dinheiro, só isso? O tempo passa rápido. O tempo passa rápido. Eu comecei a assistir um documentário do Sylvester Stallone, como ele começou a carreira dele de ator de Hollywood. E tem uma parte que ele, no início do documentário, ele diz assim: a nossa vida é como se eu estivesse num trem e eu olhasse só as imagens passando. Como a minha vida passou rápido. A vida passa rápido, irmão. Até os cabelos estão caindo. Você tem problema de saúde que você nunca imaginava que ia ter. Você perdeu pessoas que você nunca imaginou que ia perder. A vida passa no estalar de dedos. Qual é o tempo que você tem dedicado para a sua vida espiritual? Qual é a motivação de você levantar toda manhã? É dinheiro só? Ou é a glória de Deus? Quando se fala em vida devocional, não tem um tempo. Vamos para os cultos? Não dá, pastor, está corrido. Generosidade, se sobrar. Lê a Bíblia, não dá, pastor, não dá certo não, o negócio está osso. As nossas prioridades revelam o nível da nossa espiritualidade. Pegue um calendário e analise quais são as suas prioridades. Em que tempo você gasta mais a sua vida? Aí você vai ver se você ama a Deus acima de todas as coisas ou não. Cuidado com as suas preocupações. Cuidado. Outra coisa, nós precisamos, irmãos, resgatar na igreja do Senhor Jesus Cristo o princípio de mordomia cristã. O que eu tenho não é meu, é do Senhor. Eu sou apenas um administrador, eu sou apenas um mordomo. O Senhor colocou na minha mão para me cuidar. A minha filha, ela é do meu Deus, ela me deu para me cuidar. O seu filho, a sua filha, é para você cuidar. Não é o seu Deus. O seu Deus lhe deu para você zelar, e não para você idolatrar. O seu cônjuge foi um presente de Deus para você cuidar e não para você exaltar. Cuide. O meu dinheiro é de Deus. Nós somos apenas mordomos.
Irmãos, e vamos ser honestos, nós somos péssimos mordomos. Quando a gente pensa que está melhorando, o negócio está piorando. Porque nós temos a tendência de fazer tolices com o nosso dinheiro. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça, fizesse uma reflexão. Você quer se ajoelhar? Fique à vontade, não sei. Mas eu gostaria que você orasse. Talvez você esteja igual os homens desse texto, esteja cego. Você não entendeu que tudo que você pega estraga. Tudo que vai para a tua mão destrói. Você já parou para pensar nisso? Será que não está na hora de haver um profundo arrependimento e pedir: Deus, me ajuda? Eu não quero que os meus bens destruam a minha família. Eu não quero que os meus bens destruam os meus amigos. Eu quero que seja uma bênção na vida deles. Seja sincero com Deus nessa noite. Não precisa você falar para ninguém. Mas se você tem pecado na área financeira, na área dos bens, esse é o momento seu com Deus. É o momento de você pedir perdão. Você que é casado, peça ajuda ao seu cônjuge. Enfim, cuide, irmão, porque Tiago está nos exortando, nos alertando que o final do ímpio, por causa dessa opressão, por causa desse coração voltado somente para as riquezas, o fim dele é triste. Ore, tenha um tempo de oração, chore, peça perdão. Senhor meu Deus, nós precisamos sempre do auxílio do Senhor, porque o Senhor é nosso refúgio, a nossa fortaleza, o Senhor é nosso bem maior. Pai, o Senhor venha nos perdoar em nome de Jesus, pelas tolices, as bobagens que fizemos com os nossos bens, nosso dinheiro. Que o Senhor tire essas escamas dos nossos olhos e nos dê uma iluminação para cuidar de maneira correta, usar da maneira santa os nossos recursos. Que o Senhor continue derramando bênçãos na vida da tua igreja. Que tenhamos a sabedoria do alto para lidar com as finanças. É isso que nós pedimos, Senhor. Porque a sabedoria terrena, ela só volta-se para o poder, a ganância, para a opressão. Mas nós queremos, com a nossa vida, com os nossos recursos, viver para a tua glória. Que o Senhor seja exaltado e glorificado, Deus. E ouve a oração desses que estão aqui nessa noite, que estão pedindo perdão pelas tolices que fizeram com o seu dinheiro. Mas como diz a palavra do Senhor, estamos vivos à esperança ainda para consertar, para organizar-nos, para que possamos em tudo ver o nome do Senhor exaltado nas nossas vidas. Eu te peço também pelos nossos irmãos que sofrem oposição nessa cidade, nossos irmãos que sofrem muitas vezes, que não conseguem um emprego. Peço ao Senhor que abra portas e que eles sejam responsáveis no seu serviço, que possam honrar o Senhor aonde estiverem. Obrigado, meu Deus. Te agradeço pela alegria, o privilégio e a grande responsabilidade de ensinar o teu povo um assunto tão delicado, tão espinhoso, mas a tua graça tem sido maravilhosa em nosso meio.
Eu oro agradecido ao Senhor, pedindo que o Senhor derrame cada dia as tuas bênçãos em nossos corações, por meio do auxílio do teu Espírito, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor? Ministério de Música. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo que move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com os meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo que move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo que move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo que move as montanhas
Nós estamos encerrando esse culto e eu quero agradecer aos meus irmãos pelas orações, pela minha esposa, pelo meu sogro. Graças ao nosso bom Deus, a biópsia do meu sogro deu benigno, tudo tranquilo, nada de cirurgia, louvado seja Deus, apenas um remédio, um tratamentozinho aí há um longo tempo, Mas Deus tem sido misericordioso. Minha esposa fez uma cirurgia do olho, tá tudo bem com ela também, graças a Deus, só se recuperando, tentando seguir o repouso, Que a mulher geralmente não fica quieta, Mas está dando certo, tá bom? Graças ao nosso bom Deus, está tudo bem. E amanhã nós vamos iniciar aqui nossa semana de oração, tá bom? De 7 até as 8 horas, você é o nosso convidado a participar da semana de oração. E no domingo pela manhã, nós teremos uma reunião, tá? Uma assembleia com a igreja. Eu preciso tratar um assunto com os irmãos e isso requer a assembleia da igreja, tá bem? A assembleia administrativa. Que Deus abençoe, tenha uma ótima semana, uma boa noite na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você que nos visitou, muito obrigado pela sua presença.